Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos um devocional debaixo do tema É Deus quem opera as mudanças. Quero ler com os irmãos um texto que está em Filipenses, capítulo 2. Vou ler os versículos 12 e 13, que está escrito assim: Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Amados, estava meditando aqui nesse texto e analisando como é a forma de atuação de Deus em nós em relação às mudanças, às transformações que nós precisamos passar ao longo da nossa caminhada cristã. Porque como está escrito lá em Hebreus 10:14, Jesus ele fez uma obra completa que nos aperfeiçoou para sempre, no sentido de que nos deu uma vida nova, uma natureza nova. E essa natureza é uma natureza perfeita, porque é a natureza divina, é o nosso espírito regenerado. Mas nós estamos no processo de santificação. Jesus fez uma obra completa, nos aperfeiçoou para sempre e nós estamos sendo santificados todos os dias. Nós já temos uma natureza perfeita, semelhante, feito à imagem e semelhança de Cristo Jesus, e nós precisamos aprender a o quê? A colocar em prática essa natureza, essa vida que nós recebemos em Cristo Jesus. E esse é o processo de santificação. E nesse processo nós vamos sendo o quê? Transformados, como está escrito em 2 Coríntios 3:18, enquanto nós vamos contemplando a glória de Deus, nós vamos sendo transformados de glória em glória à imagem de Cristo Jesus. Ou seja, o intuito é que em toda a nossa caminhada cristã nós possamos vivenciar, experimentar as mudanças, as transformações, porque essa é a caminhada de todo cristão. Lá em Provérbios 4:18 está escrito assim que a caminhada do justo, ela é como o sol da alvorada, que vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. Ou seja, a caminhada do justo é igual o nascer do sol. O sol nasce, nós vamos vendo um pouco de brilho, mas quando chega na meio-dia, na plena claridade do dia, aí aquela luz está brilhando intensamente. Assim é a nossa caminhada, dia após dia, brilhando cada vez mais, sendo transformados para ficarmos cada vez mais parecidos com Jesus. Mas essas mudanças, muitas vezes, nós ficamos um pouco preocupados, podemos dizer assim, será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir ser transformado nessa área? Será que eu vou conseguir vencer esse problema? Será que eu vou conseguir vencer esse temperamento difícil? Será que eu vou conseguir vencer essas circunstâncias? Será que eu vou conseguir vencer o que precisa ser vencido? Aqueles que têm problemas com vício, será que eu vou conseguir vencer esse vício? E aí o Senhor quer nos trazer a resposta de como isso vai acontecer. E é muito mais tranquilo do que nós imaginamos, amados. Muitas vezes nós é que dificultamos um pouco a nossa caminhada cristã. Eu às vezes falo isso sobre a minha própria experiência. Eu falo, meu Deus, por que às vezes eu gosto, parece que eu dificulto algo que é para ser mais fácil, né? A gente começa a confiar muito na nossa própria sabedoria, no nosso próprio entendimento, começa a achar que é na força do nosso braço. E aí o Senhor vem, ei filha, calma, não é na força do seu braço, sou eu que estou operando em você, sou eu que estou trabalhando em você. Calma, calma. Então, esse texto de Filipenses, eu achei ele muito interessante porque ele nos ensina como que é esse processo de mudança. A Bíblia fala assim, ó, o apóstolo Paulo escrevendo para os irmãos da igreja de Filipos, ele diz assim, olha, irmãos, vocês sempre me obedeceram,
quando eu estava com vocês, na minha presença, muito mais agora na minha ausência. Eu clamo que vocês continuem obedecendo a palavra de Deus e coloquem em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Por quê? Porque é Deus mesmo quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Ou seja, Deus, ele já fez uma obra completa, amados. Deus já realizou uma obra completa para a nossa redenção. Nós, em Cristo Jesus, quando nós depositamos a nossa fé em Cristo Jesus, nós recebemos a salvação completa, ou seja, salvos dos nossos pecados, perdoados de todos os nossos pecados, somos justificados, ou seja, aceitos. Deus nos vê através do sangue de Jesus, e porque ele nos vê através da obra consumada, do sangue derramado de Jesus, nós então somos aceitáveis a Deus. Não estamos mais debaixo da culpa, debaixo da condenação, debaixo do governo da morte, do pecado, não. Cristo fez uma obra completa de salvação. Ou seja, quem deu o primeiro passo para que nós pudéssemos de fato ser o quê? Transformados. Quem foi? Foi Deus. Deus fez uma obra completa em Cristo Jesus. Nós já temos tudo o que nós precisamos em Cristo. Tudo que nós precisamos, nós temos em Cristo. Você luta com um temperamento difícil, o seu temperamento sarado, curado está lá, em Cristo. Você luta com vícios, a libertação sua para os vícios está lá, em Cristo. Toda a vida livre que você tanto anseia está em Cristo. Você luta com amargura, com falta de perdão, com o coração endurecido, o coração flexível, o coração de carne que você precisa para desenvolver uma vida de paz está em Cristo Jesus. Ou seja, tudo o que você precisa está em Cristo. Tudo, amados. Deus fez tudo em Cristo Jesus. Então, ele deu o primeiro passo para a nossa completa salvação. E quando nós depositamos a nossa fé em Cristo Jesus, ou seja, nós respondemos a essa obra completa que Cristo Jesus fez, depositando a nossa fé, a nossa confiança nele. E a partir daí nós entramos numa nova jornada, uma nova caminhada, que é a nossa caminhada com Deus, a caminhada da santificação, a caminhada da transformação, a caminhada das mudanças. Por quê? Porque aí nós recebemos pela fé tudo o que Cristo fez, então recebemos a nossa nova vida em Cristo Jesus. Agora temos uma vida justa, santa, reta. O que nós precisamos? Aprender a colocar em prática essa vida. Essas são o quê? As mudanças. Por que nós já temos tudo em Cristo e muitas vezes não desfrutamos desse tudo que temos em Cristo? Exatamente porque nós não nos colocamos na posição de viver essas mudanças. O Senhor quer mudar a forma com que nós pensamos, a forma com que nós agimos, mas não é na força do nosso braço. Como que acontecem essas mudanças? O texto nos diz: é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar. Amados, isso aqui não significa que nós teremos um papel passivo diante da nossa caminhada cristã. É Deus que faz tudo, eu não preciso fazer nada, fico aqui sentado. Não, não é isso que a palavra está dizendo. A palavra está dizendo assim, olha, já que vocês têm tudo em Cristo Jesus, coloquem em ação a salvação de vocês. Ou seja, creiam. O que é colocar em ação a nossa salvação? É crer que se a Bíblia diz que eu já sou justo, então eu já sou justo. Se a Bíblia diz que eu já sou livre, então eu já sou livre. Eu não sou mais dominado pelo pecado. Se a Bíblia diz que eu tenho um coração flexível, o Senhor trocou o meu coração de pedra por um coração de carne, então eu tenho um coração flexível que se rende a Deus. Eu só preciso o quê? Crer nessas verdades. Acreditar que a obra que Cristo Jesus fez foi completa, está consumada e foi eficaz para me dar essa nova vida. Isso é colocar a nossa salvação em ação com tremor e temor, ou seja, temendo a Deus, tendo certeza de que o que Deus fez é eficaz, é perfeito, ele não mente, ele não falha. Se ele diz que não há mais condenação para mim porque eu estou em Cristo Jesus, então não há mais condenação, eu não posso me deixar viver condenada.
Se a Bíblia diz que eu já sou justa, já sou aceitável para Deus, por quê? Porque eu estou em Cristo Jesus, significa que eu sou aceitável a Deus. A palavra me diz que eu já posso entrar com confiança no trono da graça, por quê? Porque Deus abriu para mim um novo e vivo caminho que é Cristo Jesus, então eu posso me relacionar com Deus com confiança. Eu posso ter um relacionamento de paz com Deus, ou seja, eu preciso crer em todas essas verdades. A partir do momento que eu creio, isso é colocar em ação a nossa salvação, porque a obra que Deus requer de nós é crer em Cristo Jesus, ou seja, crer na suficiência da obra que Cristo Jesus realizou, crer em tudo que ele fez e em tudo que ele é, em toda a sua palavra. O Senhor só quer que o quê? Que creiamos. À medida em que nós nos posicionamos assim, Deus, ele vem efetuando, operando em nós todas as mudanças necessárias. Por quê? Porque é Ele quem efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. O desejo que você tem, que você olha para você e deseja mudar esse temperamento, que você diz, não, me irrito com muita facilidade, me estresso, não quero viver assim, o meu temperamento, quero que seja transformado por Deus. É Deus quem está colocando isso no seu coração e é Ele que vai te dar o poder e a capacidade, é Ele que vai operar essa mudança, não é na força do seu braço. Não é na força do seu braço, é na força do poder de Deus. Amados, é muito fácil a gente depender da nossa própria capacidade. Sabe, muitas vezes eu me vejo assim. Eu amo ao Senhor e eu quero viver como eu sempre oro aqui junto com os irmãos. Eu quero que toda a minha vida seja para a glória de Deus. Mas eu não sou perfeita. Existem muitas áreas da minha vida que Deus está o quê? Operando, transformando. E quando eu olho para essas áreas que ainda não foram moldadas, que ainda estão sendo moldadas, que ainda não foram transformadas, muitas vezes eu fico abatida, porque é uma característica minha, uma autocobrança, eu me cobro demais. Só que Deus tem me levado a compreender, e meditando nesse texto ficou muito claro, que o meu posicionamento é apenas o quê? Crer, é confiar, é colocar em ação a minha salvação, e a minha salvação só pode ser colocada em ação por meio da fé. Isso exige o quê? Temor a Deus. Eu temo a Deus, ou seja, eu creio plenamente que o que Cristo fez foi completo, é eficaz na minha vida. Eu não preciso de mais nada. Eu não preciso do meu próprio esforço, da minha própria capacidade. Aquilo que o Senhor fez é suficiente para mim. Eu posso depositar a minha confiança e enquanto eu medito nessas verdades, enquanto eu creio no Senhor, enquanto eu confio no Senhor, Ele mesmo vai operando as mudanças que precisam ser feitas na minha vida. Enquanto eu medito na palavra e creio nessa palavra, o Senhor vai operando a renovação da mente que eu preciso. Claro que toda essa mudança que é Deus quem faz, ela não será feita aleatoriamente. O meu papel, o nosso papel como colaboradores de Deus é o quê? É nos colocar na posição de colocarmos em ação a nossa salvação, ou seja, é ter fé na suficiência de Cristo Jesus. Sabe, amados, quando você vê algum erro em você, alguma falha em você, algo que você quer vencer e você ainda não conseguiu, ou então de repente algo que você já considera que você venceu e de repente você vai lá e erra de novo. Vou dar um exemplo prático aqui. Eu já comentei com os irmãos que eu sempre tive muita dificuldade, muito problema com a ira, e o Senhor tem me transformado numa pessoa completamente diferente do que eu era. Muito diferente. Então, hoje em dia, é muito mais raro algum episódio em que eu me irrito com muita facilidade. Mas quando isso acontece, a tendência natural é que eu comece a me cobrar. E aí eu preciso me lembrar, ei, Catiane,
não há mais condenação para você, você está em Cristo Jesus, ok, você errou, você se irritou, não deveria, quando eu me irrito com alguém, né, quando não é só comigo ali, com as minhas próprias coisas, quando eu me irrito com alguém, acabo sendo ríspido com alguém, eu vou lá, peço perdão, e aí eu preciso falar para mim, ei, eu já estou em Cristo Jesus, eu sou justificada por Cristo, não há mais condenação para mim, eu já pedi perdão, já me reconciliei com a pessoa que eu ofendi, que eu acabei sendo ríspida, já está tudo bem, é o Senhor quem está operando isso em mim. Por quê, amados? Porque senão eu começo a entrar em outro problema, entrar na confiança na carne. Por quê? Porque eu acho que sou eu que estou fazendo alguma coisa e começo a confiar em mim. Puxa, como que eu me irritei, eu não poderia ter me irritado, como que eu fui ríspida com essa pessoa, não poderia ter sido. E daí a gente começa naquela lamúria que ao invés de ajudar só atrapalha. Amados, o nosso processo com Deus é um processo que ele é dinâmico, ele é todos os dias e nós vamos errar e nós vamos falhar. Por quê? Porque nós estamos no processo de transformação. Ninguém aqui já alcançou a perfeição. Quando nós continuamos a ler esse texto e vamos para o capítulo 3 de Filipenses, o apóstolo Paulo ele vai dizer, olha, eu tenho considerado todas as coisas como perda, porque eu só quero é conhecer a Cristo, eu quero é conhecer o poder da sua ressurreição, eu quero me tornar participante de Cristo e da sua ressurreição. E aí ele diz, não que eu já tenha obtido tudo isso, pelo contrário, eu não obti. Se o apóstolo Paulo falou que ele não obteu, ainda não havia obtido essa perfeição, quem somos nós, né, amados? Então, se ele disse, eu não alcancei, mas uma coisa eu faço, ele diz, esqueço-me das coisas que ficaram para trás e eu avanço olhando para o alvo, olhando para frente, olhando para Cristo Jesus, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial. Ou seja, ele sabia que tudo o que ele precisava, todas as mudanças, todas as transformações que ele precisava para se tornar de fato, né, participante de tudo que ele almejava em Cristo, todas as mudanças que ele precisava, ele sabia que era Deus que operava. Não era na força do braço dele. Então, quando ele errava, quando ele falhava, porque ele reconhece que ele ainda não havia alcançado, ele diz assim: uma coisa eu faço. Eu esqueço das coisas que ficaram para trás. Ok, errei, falhei, ficou para trás. Agora é daqui para frente. É daqui em diante. Mas a gente precisa aprender a viver assim. Por quê? Porque é Deus quem opera as mudanças em nós. Ele mesmo coloca o desejo, a palavra diz que é Ele mesmo que efetua em nós o querer e o realizar. Ou seja, é Deus que coloca em nós o desejo para a mudança e é Ele que vem com o poder, operando todo esse poder para que de fato essa mudança ocorra. Amados, eu quero encorajar você a levar uma vida em paz com Deus. Sabe, essa é uma palavra para talvez você que se cobre demais, que você fica ali pensando, puxa, eu tinha que estar mais à frente, a minha caminhada cristã parece que está meio paralisada, eu tinha que estar mais à frente, e você fica ali e se cobra. Talvez você se cobra no seu relacionamento, eu continuo errando no meu relacionamento, o que está acontecendo comigo, e você tem vivido assim. Talvez você ainda fale na administração das suas finanças e você pensa, puxa, eu não consigo administrar de uma forma correta, e de repente, ao invés de você simplesmente fixar os teus olhos em Cristo Jesus e crer que é Ele mesmo que vai colocar o desejo para que você faça as coisas da forma dele, segundo a vontade dele, e ele mesmo vai te capacitar para isso, ao invés de você crer nisso, você está começando a ficar abatido, entristecido, porque você não tem conseguido. Amados, eu quero encorajar você a parar de confiar na sua própria carne, porque quando nós confiamos em nós é que nós começamos a agir, a gente fica abatido, triste, porque a gente está confiando na gente mesmo. A gente pensa que é a gente que está fazendo. Nós pensamos, sou eu que não estou conseguindo, eu que não... Sim, se nós pensarmos só nas nossas falhas, se nós pensarmos só naquilo que ainda não deu certo, amados, a nossa vida será bem complicada. A gente não vai conseguir se alegrar,
Por quê? Porque a gente tá fixado só naquilo que ainda não deu certo. Então, ao invés de você fixar os teus olhos naquilo que você ainda não alcançou, quero encorajar você, assim como o Senhor está me encorajando, a fixar os olhos nele. Enquanto nós olhamos para ele, ele mesmo opera em nós o querer e o realizar. Ele coloca o desejo no nosso coração para fazermos as coisas corretas, segundo a vontade dele, e ele nos capacita para que a gente faça as coisas corretas. Ah, e se eu errar, Catiane? Olhe para o Senhor. Não fixe no teu erro. Reconheça se você ofendeu alguma pessoa nesse teu erro aí, vai lá, pede perdão, mas não fixe os teus olhos no teu erro. Não seja retido, não seja paralisado por causa do teu erro. Vai e olha para Cristo Jesus. Mantenha os teus olhos fixos na salvação que Cristo Jesus conquistou para você e creia. Ele mesmo está alinhando a sua vida, ele está operando a mudança. Ele vai colocar o desejo no seu coração para fazer a vontade dele e ele vai te capacitar para fazer a vontade dele. Você não precisa se desesperar, você só precisa confiar no Senhor, crer no Senhor. E a Bíblia fala que a fé vem por ouvir e ouvir a mensagem de Cristo. Por isso que é importante nós nos enchermos com a palavra de Cristo Jesus, com a palavra de Deus. Porque enquanto nos enchemos, a nossa fé vai sendo o quê? Vai sendo fortalecida, vai sendo aperfeiçoada. Que eu e você, amados, nós possamos viver assim. Tudo o que Deus tem para nós, tudo, 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 toda a vontade dele, nós só precisamos nos posicionar em confiança. Ele opera o querer e o realizar. É ele que transforma. É ele que muda. Só ele tem essa capacidade. Só ele tem esse poder. Nós não temos, amados. Lá em Provérbios, no capítulo 3, perdão, no versículo 5 e 6, fala sobre isso. Não se apoie no seu próprio entendimento. Pelo contrário, confie no Senhor de todo o teu coração. Confia nele, reconhece o Senhor em cada um dos seus caminhos e ele mesmo vai endireitar as suas veredas. Não tenta resolver as coisas na força do seu braço, do seu jeito, não. Não dá certo, amados. Não dá certo. Confia no Senhor, depende dele, olha para ele e ele mesmo vai operando em você, tanto o querer quanto o realizar. E olha que verdade maravilhosa. Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Ou seja, nós só nos posicionamos em crer, em confiar no Senhor, em colocar a nossa salvação em ação, crendo e confiando na suficiência de Cristo Jesus, meditando na palavra, estudando a palavra, nos alimentando com as verdades de Deus, orando, louvando, e enquanto vamos vivendo assim, combatendo os pensamentos ruins e negativos que vêm, combatendo os pensamentos mentirosos que vêm, que tentam te acusar, que tentam te culpar, que tentam te colocar para baixo, manda tudo isso embora, crendo, Senhor, eu confio, o Senhor já me justificou, o Senhor já me tirou debaixo da condenação, eu posso viver uma vida justa, santa, reta, porque o Senhor conquistou isso para mim. Não aceito esses pensamentos, não aceito essas setas malignas que tentam me oprimir, me abater. Eu confio que o Senhor está operando em mim, o Senhor está trabalhando em mim e as mudanças necessárias, elas se tornarão visíveis enquanto eu caminho contigo. Ah, amados, que eu e você possamos viver assim. E nós vamos desfrutando dessa caminhada e aí nós vamos vendo todas as mudanças. O tempo vai passando enquanto caminhamos com Deus e nós vamos vendo o quanto o Senhor operou em nós, o quanto o Senhor nos transformou de glória em glória, de fé em fé, o quanto o Senhor nos ajudou a vencer os relacionamentos difíceis, as situações difíceis, o quanto o Senhor nos ajudou a vencer as nossas guerras interiores, porque cada um de nós tem as suas guerras interiores, e é o Senhor quem vai o quê? Efetuando em nós, operando em nós essas mudanças. Nós só precisamos nos posicionar em fé na suficiência de Cristo Jesus. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pelo teu ensinamento, obrigada pelo teu poder, obrigada pela tua graça, obrigada pela suficiência que há em Cristo Jesus. Obrigada porque em Cristo nós somos salvos, perdoados, redimidos, justificados,
não estamos mais debaixo de condenação, pelo contrário, estamos debaixo da salvação que há no Senhor. Muito obrigada por isso, Pai. Muito obrigada. Minha oração é que o Senhor nos ajude, ajude a mim e aos meus irmãos a colocarmos em prática essa salvação. Essa salvação é colocada em prática com temor ao Senhor e fé na suficiência do Senhor, crendo que o Senhor mesmo está operando. O Senhor já deu o primeiro passo de fazer uma obra completa em nosso favor. Nós já temos tudo o que precisamos em Cristo. Nós respondemos a essa obra com fé, com confiança, e a partir disso o Senhor mesmo vai efetuando em nós tanto querer quanto realizar de acordo com a sua boa vontade. O Senhor mesmo vai operando as mudanças que são necessárias, as transformações que são necessárias, de fé em fé, de glória em glória. Pai, que eu e os meus irmãos possamos viver assim, possamos desfrutar da nossa caminhada cristã, do nosso processo de santificação, de amadurecimento. Eu oro por aqueles meus irmãos que guerreiam com a culpa, com a condenação. Eu oro para que, em nome de Jesus, eles compreendam que não há mais condenação porque eles estão em Cristo e que eles creiam que não é na força do braço deles, não é na força da sua própria justiça, mas é no poder do Senhor, Pai. É o Senhor que opera neles cada mudança que é necessária. Aquilo que eles veem que está errado, que está confuso, que está difícil, é o Senhor mesmo que vai operando e transformando todas as coisas. Que eles creiam nisso e que eles possam viver esse relacionamento de paz contigo, Senhor, porque em Cristo Jesus, justificados, pois, por Cristo Jesus, temos paz com Deus, temos paz contigo e podemos viver esse relacionamento de paz. Eu oro pelos meus irmãos que se culpam, que se condenam pelos erros cometidos, que eles possam entender que Cristo já fez uma obra completa, eles têm paz com o Senhor e agora eles podem confiar plenamente no Senhor e o Senhor mesmo vai efetuando, operando todas as mudanças necessárias. Enquanto eles se rendem ao Senhor, enquanto eles se relacionam com o Senhor está aplainando todos os seus caminhos, endireitando todos os seus caminhos. Seja um vício que eles não têm conseguido vencer, seja um pecado que eles não conseguem vencer, seja um erro que eles cometeram e que eles se culpam por causa desse erro. Ah, Pai, tudo isso o Senhor mesmo é quem vai operando todas as mudanças necessárias. Ah, Pai, aqueles que estão no momento assim de uma confusão, de um caos, a sua vida parece um caos, é o Senhor que efetua a mudança necessária, é o Senhor que aplana todos os montes, é o Senhor que vai endireitando todos os caminhos. Pai, que os meus irmãos confiem plenamente na suficiência de Cristo Jesus e possam desfrutar desse descanso, dessa confiança que o Senhor é o autor e o consumador da sua fé, que o Senhor é o líder e aperfeiçoador da vida deles, que eles creiam nisso e vivam assim, Pai, em nome de Jesus, porque o Senhor é suficiente para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.